Bom, gente, a gente está falando de várias guerras em uma, né? As guerras de conflitos armados e também as guerras de informações. Enquanto a gente tem Ucrânia de um lado e Rússia do outro, dizendo motivos diferentes pelos quais eles não fizeram esses corredores, não implementaram esses corredores humanitários, pessoas estão morrendo na Ucrânia, soldados estão morrendo dos dois lados e refugiados estão deixando o país. Para explicar melhor essa situação para a gente, vamos com o nosso enviado especial à Polônia, Matias Brotero, que inclusive está acompanhando a chegada dos refugiados na fronteira com a Ucrânia. Oi, Matias. Tudo bom, Isabela? Muitos refugiados aqui na Polônia chegando. Hoje é sábado, né? Então é um dia com movimento bastante diferente, inclusive para chegar aqui ao principal centro dos refugiados, o centro de apoio dos refugiados. Eu tive bastante dificuldade a trânsito em todos os pontos, trânsito repleto de carros, de minivans, com pessoas de diferentes países da Europa vindo trazer doações para os refugiados, inclusive muitos também se oferecendo para levar os refugiados, para levar a algum lugar para eles ficarem, né? Esses voluntários de diferentes países da Europa. Eu até perguntei a um deles por que está esse trânsito hoje. Ele falou porque hoje é sábado, porque a gente consegue hoje ir até a Polônia, né? Até a fronteira da Polônia em Przemyśl, onde eu estou agora, que é na fronteira, muito próximo da fronteira entre a Polônia e a Ucrânia. E aí sim, vocês estão vendo esse movimento logo atrás de mim aqui. Essas pessoas estão aguardando o ônibus, é um local onde as pessoas aguardam ônibus, carros, caronas, que podem levá-los para diferentes lugares da Europa. Lembrando que a Polônia é o país que mais vem recebendo refugiados que vêm da Ucrânia. A ONU já fala em quase 1,5 milhão de refugiados que deixaram a Ucrânia. Esse número já passa de 1.200.000 refugiados, 500 mil, de acordo com a Unicef, de crianças também deixaram a Ucrânia. E esse êxodo é muito grande. A ONU fala também que pode ser a maior crise migratória dos últimos 100 anos na Europa. Agora, em meio a esse imenso fluxo, refugiados, ou melhor, pessoas que estão na Ucrânia, ainda tentam sair do país, principalmente de cidades que estão sob bombardeio, que estão sob ataque. É o caso, por exemplo, de Mariupol, que a gente vem acompanhando ao longo da semana, vem sofrendo bombardeios, uma cidade que fica na região leste da Ucrânia, e hoje havia a expectativa de um corredor de cessar-fogo, né? A gente tem que contextualizar aqui, nessa semana, depois do segundo encontro entre as delegações russas e ucranianas, eles acordaram na possibilidade de estabelecer um corredor de cessar-fogo por onde os civis poderiam passar, e a Rússia tinha inclusive anunciado que teria esse corredor durante um período de 5 horas. Mas aí o governador da região de Donetsk foi às redes sociais, o Pavlo Krylenko, ele publicou ao 12h45 que a evacuação estava adiada devido ao fato de que os russos não observaram o regime de silêncio. Inclusive autoridades ucranianas falam já que os russos estavam aproveitando essa situação para avançar com as tropas. Já do outro lado, né, do lado russo, o Ministério da Defesa alega que as forças russas foram atacadas depois de estabelecer os corredores humanitários e acusou os nacionalistas ucranianos de impedir a retirada de civis. Então, o Comitê da Cruz Vermelha é responsável por garantir a saída pacífica desses civis da região de Mariupol e da região de algumas cidades por lá, né? Mariupol e também outra cidade na região chamada de Volnopavka. Desculpa, eu tenho dificuldade de pronunciar, são nomes difíceis de a gente pronunciar. São duas cidades que estão sob ataque e sim ter esse corredor de cessar-fogo, mas acabou que a Cruz Vermelha falou que não acontecerá neste momento, porque o corredor de cessar-fogo não foi respeitado. Então, mesmo sem esse corredor, o fluxo de refugiados segue muito grande por aqui. A gente segue acompanhando tanto a movimentação aqui, como também lá no fronte, como também principalmente nessas duas cidades, onde havia expectativa de saída dos civis, mas que por enquanto o corredor foi interrompido. Ô Matias, eu chego direto daqui de Brasília para te questionar o seguinte: a gente viu realmente essas duas cidades aí, Mariupol e Volnovakha, né, que eram cidades que haveria sim esse acordo de um cessar-fogo para que essas pessoas, para que os civis conseguissem sair de forma segura desses locais. E aí
posicionamento da Ucrânia ali foi de que esse cessar-fogo acabou que não aconteceu, Matias, mas a gente sabe muito bem, quando a gente coloca aquele mapa ali da Ucrânia, a gente consegue posicionar muito bem e ver a distância, né? Por exemplo, Mariupol, por exemplo, é bem distante realmente da Polônia, né? A gente vê que é um percurso muito grande que essas pessoas precisam fazer e precisam fazer isso de uma forma segura, Matias. Você que está aí acompanhando, está aí o mapa, olha só, Mariupol está aí do lado, na ponta ali em azul, e aí as pessoas precisam atravessar praticamente toda a Ucrânia. Muito obrigado por quem está nos acompanhando aí, que com essa ilustração a gente consegue mostrar muito bem para as pessoas que estão em casa a dificuldade desses refugiados em se locomover para a Polônia. Por quê? Porque o espaço aéreo dessa região, ele está fechado, e por isso há uma dificuldade ainda maior. Então, essas pessoas, esses refugiados, eles precisam sair de trem, de ônibus, e trem normalmente é o veículo mais utilizado. Matias também chegou a utilizar trens aí para poder sair quando o Matias esteve em Kiev e depois agora segue na Polônia. Matias, conta um pouco para a gente, relata um pouco para a gente sobre essas dificuldades que essas pessoas estão enfrentando para conseguir sair, né, nesses corredores humanitários, para que essas pessoas, os civis, saiam, mulheres, crianças, idosos, que eles saiam com segurança dessa região, Matias. O que se observa aí quando as pessoas chegam na Polônia, chegam sem dúvida muito aliviadas, né, e muito preocupadas ainda com quem ficou por lá, né? Conta pra gente, Matias. E muito cansadas também, né, Kenzo? Porque a jornada é muito longa, né? O corredor humanitário seria uma novidade em todo esse processo, em toda essa jornada, né? Teria sido o primeiro corredor humanitário a ser de fato aplicado nessas duas cidades. A gente sabe, por exemplo, que Kiev, a capital ucraniana, também está sob ataque russo, né? A capital ainda não foi tomada pelos russos, mas está sob ataque, e aí os testes desses corredores humanitários aconteceriam em Mariupol e Volnovakha, mas acabou que não deu certo, Kenzo, e mesmo assim, se desse, seria mais uma etapa para complementar essa longa jornada pela qual os refugiados têm que passar para chegar, por exemplo, aqui à Polônia. Muitos chegam de trem, de ônibus, alguns vêm de carro. Eu conversei até com algumas pessoas que tiveram que largar o carro na rua por causa das filas quilométricas, coisa de 20 quilômetros de fila, e aí tiveram que deixar o carro, andar a pé, caminhar a pé por um tempo, pegar um outro carro em outro ponto para chegar aqui. Jornadas que às vezes levam 60 horas, por exemplo, né? Então, os refugiados chegam bastante baqueados, bastante cansados por aqui, e tem que contar com a solidariedade das pessoas, dos poloneses, por exemplo, e também de muitas outras nacionalidades que não são da Polônia, mas que vêm buscar essas pessoas, que vêm oferecer um local para elas ficarem, né? Eu falava até agora há pouco com um voluntário que veio trazer comida e tinha, como eu disse, um trânsito muito grande para entrar aqui no principal centro dos refugiados. Mas os outros voluntários não puderam ficar nesse trânsito, então eles transportaram toda a comida que eles tinham para o trailer dele, ele vinha trazer as doações para cá, e eu perguntei, mas você já está em contato com algum refugiado? Aí ele falou, não, nós nos inscrevemos, nós nos cadastramos para receber um refugiado caso eles queiram, mas a gente está na expectativa de que a gente vai encontrar alguém no centro. Então existe também esse clima de pessoas que estão chegando e acabam conhecendo alguém aqui mesmo. O fluxo é muito grande. Quando eu digo fluxo, são pessoas entrando e saindo, né, daqui dia e noite. Aqui fica praticamente 24 horas por dia com uma movimentação muito grande de pessoas indo para todos os países. Então isso sim é consequência dessa longa jornada pela qual os refugiados têm que passar depois que eles saem da Ucrânia. E o número é muito grande, né, Kenzo? A gente está falando aí em quase 1,5 milhão de refugiados que estão deixando a Ucrânia, já passa de 1.200.000 refugiados, e a ONU fala que esse número pode eventualmente chegar a 10 milhões de refugiados para, claro, não só a Polônia, mas diferentes países da Europa. Matias Brotero, nosso enviado especial à Ucrânia, à Polônia, ao leste europeu em geral, acompanhando a chegada dos refugiados na Polônia. Matias, muito obrigada. Você continua aqui com a gente nessa cobertura, continua aqui com a gente, já está continuando há 10 dias. Estamos juntos novamente e a gente se vê mais tarde